E aí, gente, tudo bem? Então, mais uma questãozinha aqui agora do ITA, seguindo a ordem, a questão 7 da prova 2004 que eu estava fazendo. Só que antes de começar, eu queria pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. E lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar e-mail para que alguém tiver interesse em uma particular, é só me mandar, a gente conversa. Dado esse recadinho inicial, a gente pode começar. É uma questãozinha que não é tão difícil pro nível do ITA, o pessoal às vezes se assusta com a questão do ITA se assusta, mas não é muito difícil não. Mas tem que ter uma noçãozinha de lei de Lenz aí, né? Ele é puramente análise, não tem conta, né? A figura plana ao lado mostra elementos de um circuito elétrico. Nesse mesmo plano encontram-se duas espiras interligadas A e B, né? De comprimentos relativamente curtos, em comparação ao dos fios condutores próximos, CD e F. Então, os fiozinhos da espira são mais curtos. A deflexão do ponteiro do microamperímetro, que seria aqui, né? Então seria a medição de corrente, intercalando na espira B, só ocorre instantaneamente no momento em que. Então, aqui eu vou ter as espiras, e o que acontece? Para mim poder ter corrente passando na espira, eu tenho que ter variação de fluxo. Isso é a lei de Lenz. Eu só consigo gerar corrente induzida se eu tiver variação de fluxo magnético. O que acontece? Um circuito que passe corrente gera campo magnético, né? Se eu tiver uma passagem de corrente aqui, né? A gente sabe que um fio com corrente gera linhas de campo circulares em volta, né? Então, se eu tiver aqui, eu vou ter campo entrando e aqui eu vou ter campo saindo, né? Assim, então vai ser linhas de campo circular, né? Então, basicamente, quando o circuito fechar, por exemplo, a chave 1, eu vou ter fluxo magnético entrando na espira A, porque eu vou ter essas linhas de campo entrando aqui, né? Por causa da corrente. Só que ter fluxo magnético não é condição para ter corrente induzida. Para ter corrente induzida tem que ter variação de fluxo. Então, quando que eu vou ter uma variação de campo magnético? Se o meu sistema é estacionário, ou seja, a corrente é constante, o meu fluxo magnético é fixo, porque o meu campo magnético é fixo. Né? O campo magnético aqui vai ser fixo enquanto eu tiver com corrente fixa. Então, os únicos momentos que eu vou ter variação de campo é no momento em que eu começar o circuito, porque até a corrente estabilizar, que é o iniciozinho, né? É um período bem curtinho de tempo, mas existe. E quando eu desligar o circuito até a corrente sumir, né? O tempo que ela estava ali, ela tem que sumir. Então, nesses momentos, eu tenho variação de fluxo. Então, eu só vou ter variação de fluxo quando eu ligar ou desligar o circuito. Por isso que nas alternativas ele está falando quando a chave 1 for ligada ou desligada, a chave 2 ligada ou desligada. Essa é a condição. Aí vamos analisar os casos à parte. Vamos analisar o caso chave 1 ligada, que ele está falando na letra A e letra B. Se eu ligo a chave 1, a gente fechou esse circuito aqui, o C, D e F. Bem, no momento que eu liguei a chave, eu vou ter uma variação de fluxo, porque a corrente vai começar a surgir, e aí enquanto a corrente estiver variando para surgir, eu tenho variação de fluxo magnético. O fluxo está entrando aqui. Lembrando que corrente, ela não se estabelece, tipo, a gente tem os polos positivos e negativos, ela não é assim que ela sai do positivo e vai para o negativo, não. A corrente ela se estabelece em todo o circuito ao mesmo tempo. Então, no momento que eu tenho corrente aqui em cima, eu já tenho corrente igual aqui embaixo. Tá? Porque é um movimento conjunto dos elétrons dentro do fio. Então, não é uma coisa que sai de um ponto e vai até outro. Então, eu vou ter a corrente nos dois lados. E se eu tenho corrente lá embaixo, eu também tenho uma variação de fluxo aqui embaixo. Pela regra da mão direita, a gente nota também que, nesse caso aqui, ele está entrando na espira B. E é o mesmo campo magnético, então é a mesma variação de fluxo nos dois casos. Aí, o que vai acontecer? A da espira A, basicamente, pela lei de Lenz, qual que é a ideia? Se eu estou ligando a chave, eu estou aumentando o fluxo magnético. A lei de Lenz ela é tipo uma inércia magnética. Ela vai fazer com que eu crie um efeito para tentar diminuir esse aumento repentino de fluxo magnético. Então, eu vou ter que produzir um campo magnético induzido que esteja apontando na direção oposta, ou seja, aqui. Esse é o induzido. Para mim ter esse campo induzido, eu tenho que ter uma corrente, só pela regrinha da mão direita, né? Nesse sentido aqui, que seria anti-horário na espira A. Então, IA. No caso da B, é análogo. O campo induzido também vai ser vindo na nossa direção, porque como ele está aumentando para dentro, ele tem que fazer uma inércia para o outro lado, porque está aumentando.
Então, pelo mesmo motivo, eu vou ter um campo induzido aqui, bem induzido, e para ter esse campo vindo na minha direção, eu tenho que ter a corrente vindo no sentido anti-horário, aqui também. E aí tem um problema, porque na parte de cima, ó, se tu pegar a corrente, ela está vindo nesse sentido, e na parte de baixo ela está vindo nesse sentido. Então aqui é IB, aqui é IA. E como as espiras têm o mesmo tamanho, os fluxos são iguais. Então as variações de fluxo são iguais. Se elas são iguais, as correntes se anulam. Então no momento em que a chave 1 é ligada, eu teria o campo induzido nas duas, só que eles se cancelam. Por causa justamente que está esse cruzamento no meio das correntes. Então, nesse caso, a minha corrente é zero, porque elas se anulam, elas se compensam do A com B. Porque tem que lembrar sempre que a corrente ela inicia automaticamente em todo o fio. Então, em cima e embaixo. Então, por isso que vai se cancelar. Então, a que tem chave 1 ligada está errada. Porque a chave 1 sendo ligada ou desligada, que vai ser só se eu trocar o sentido do A e do B, também vai dar chabu, porque eu vou ter cancelamento das correntes. Então A e B, letra A e letra B está errada por isso. Agora vamos ver a chave 2. Se eu ligo a chave 2 aqui, aí tem um detalhe diferente. Porque se eu ligo a chave 2, o EF não vai ter corrente. A corrente aqui não existe, porque ele está com um fio solto, né? Fio solto não passa corrente. Na real, o ponto H e F, eles estão em paralelo, eles são idênticos, né? Então eu poderia, por exemplo, ligar um fio aqui daqui até aqui, né? Eu consigo passar corrente daqui até aqui. Então, nesse caso, quando eu ligo, eu vou ter corrente aqui por cima, vem até o G aqui, desce do G ao H e sobe do F para o C. Entre o E e o F não passa corrente. E aí, nesse caso, é perfeito. Por quê? Porque no momento que eu ligo a chave 2, eu vou ter variação de fluxo. Na espirar, aqui, eu vou ter variação de fluxo aqui, porque eu gero um fluxo, né, no momento que eu estou ligando, e daí eu vou gerar um campo induzido novamente, que nem o outro caso. Um campo induzido vindo na nossa direção aqui, para poder compensar esse efeito. E aí eu vou gerar uma corrente induzida para cá, né? Vou botar aqui. E na espira B? Na espira B, eu vou ter uma variação de fluxo, só que vai ser menor. Porque como ele está mais distante da corrente, dessa corrente aqui, né? Porque é só essa corrente aqui que vai gerar a variação de fluxo basicamente aqui, né? Ele está mais distante agora. Então eu vou ter uma variação de fluxo, só que é menor. Então o efeito da corrente induzida nesse caso aqui, ele vai ser um pouquinho menor, né? De forma que no total eu vou ter uma corrente induzida. Não é que nem no outro caso em que eu tinha uma simetria aqui embaixo, porque no outro caso eu tinha uma corrente aqui embaixo que era idêntica à de cima, então eu tinha simetria e se cancelava. Agora eu não tenho, eu vou ter variação de fluxo nos dois, só que a variação de fluxo na espira A é muito maior do que na B, porque ela está mais perto. Então dessa forma eu vou ter uma corrente total nesse sentido aqui de cima, porque ela ganha, né? Então eu vou gerar uma corrente nesse sentido aqui. Então, no caso que a chave 2 for ligada, eu vou ter uma medição no microamperímetro. E se ela for desligada? É análogo, só vai mudar o sentido da corrente. Porque se for desligada, a corrente está nesse sentido. Só que agora, quando ela está sendo desligada, o objetivo é que eu tenha que fazer a inércia de campo magnético, né? Na nossa espira. Quando ela está sendo desligada, o fluxo magnético está diminuindo. Então, a lei de Lenz diz que eu vou ter que gerar um campo induzido para tentar compensar essa diminuição. Então, eu vou gerar um campo induzido entrando. Então, no momento que eu estou sendo desligado, eu vou ter também uma corrente induzida, só que no outro sentido. Porque eu gerei um campo induzido no sentido oposto. Então, no caso de desligamento, vai ser assim. Vai ser para cá. Aí vai trocar o sentido todo aqui. Então, vai ter quando eu ligar e desligar. Mas só a chave 2. A chave 1 não gera efeito. Então, é a letra D a resposta. Quando eu ligar ou desligar a chave 1. A chave 2, perdão. E é isso. É uma análisezinha da lei de Lenz. Cuidar dessa questão de simetria e isso que um fio com corrente, a corrente ela começa em todos os pontos ao mesmo tempo, ok? Não existe isso da corrente
começar vindo do polo positivo caminhar até o polo negativo. Isso é um erro, ok? Então é isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e um abraço. Até a próxima. Valeu!